Olá, boa noite. Este é mais um programa Esclarecendo a Matrix do canal Cult TV. Você é novo no canal, não esqueça de curtir o joinha para ser informado das futuras lives. Se você já é antigo no canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje. A live de hoje nós vamos falar sobre como combater os reptilianos. Para quem não sabe, os reptilianos são seres alienígenas, tem forma de réptil, uns têm cara de cobra, serpente, jiboia, outros têm cara de dragão, outros têm cara de lagarto. Eles possuem corpo, tronco, membros superiores, membros inferiores e rabo. Os mais poderosos evoluídos possuem asas, mas isso é uma microminoria. A grande maioria só possui braços, pernas, tronco e rabo. Existem três teses de que eles surgiram na constelação de Draco e vieram para o planeta Terra. Tem essa primeira tese. A segunda tese é de que eles sempre foram originais, naturais do planeta Terra. E a terceira tese é de que tanto na constelação de Draco quanto no planeta Terra eles surgiram. Nós também sabemos que no início da humanidade, várias religiões primitivas, várias mitologias falam sobre a existência dos reptilianos, fala sobre a relação deles com outras raças extraterrestres e alienígenas, e também fala sobre a influência, o relacionamento dos reptilianos com os seres humanos. O exemplo mais famoso está no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, da Bíblia Sagrada, que fala sobre a tal serpente do Jardim do Éden, que convenceu Eva e Adão de comerem o fruto proibido, que fez a humanidade se desconectar do Criador de Deus e cair, perder a sua imortalidade, a juventude eterna, a saúde, envelhecer, ficar doente, ter que trabalhar. Também é importante mencionar que nas mitologias gregas, egípcias, babilônicas, africanas e indígenas há a menção de reptilianos. A mitologia chinesa, as mitologias orientais, ou seja, quase todas, 99% das mitologias e religiões mencionam a existência desses seres e a sua convivência com os seres humanos. Nós também sabemos que eles mandam na política, na economia, nas religiões, na espiritualidade, na sociedade. São um dos mentores do governo oculto. Para quem não sabe, o governo oculto é formado por políticos, religiosos e a mídia é a base da pirâmide. Subindo acima, milionários e bilionários, não todos, mas a grande maioria. Subindo mais um pouquinho, os reptilianos, tá? Os Dracos, que é uma raça mais avançada de reptilianos. E também temos o Homo capensis, que eu vou falar isso em outras lives. E subindo no topo, na cabeça da pirâmide, os espíritos malignos, espíritos trevosos, né? Os magos trevosos, o mundo espiritual representado pelos integrantes das trevas, do umbral. Então, os reptilianos são fundamentais para a manutenção do sistema oculto, do governo oculto, da malignidade no planeta. São dois mentores, dois cabeças. Recebem ordens dos magos trevosos do mundo espiritual e comandam os bilionários, os milionários, a grande mídia, os políticos, os partidos políticos e as grandes religiões. Não podemos nunca generalizar. A grande maioria dos reptilianos são malignos, mas também há uma microminoria do bem cosmoético. Mas, infelizmente, são a microminoria, a grande maioria são malignos. Também eu preciso fazer justiça aqui.
Nem todos os integrantes da grande mídia são funcionários do governo oculto. A grande maioria é, mas a microminoria não é. Nem todos os partidos políticos e políticos são funcionários do governo oculto. A grande maioria são, mas a microminoria não é. Não são todos os integrantes das grandes religiões que são funcionários do governo oculto. A grande maioria são, mas a microminoria não é. Aprofundando o assunto, também é relevante informar que os reptilianos estão por trás da indústria farmacêutica, que produz remédios com efeitos colaterais seríssimos, que criam doenças em laboratórios para poder vender remédios e curas. Estão por trás da indústria armamentista, produzindo cada vez mais grandes quantidades de armas de fogo, de bombas, de granadas e aprimorando, desenvolvendo, inovando na produção de armas e bombas, produzindo cada vez mais armas e bombas cada vez mais letais. Estão por trás do desmatamento, da destruição ambiental, da destruição das águas, da destruição da fauna e da flora, para que a humanidade reduza a produção de alimentos e possa morrer de fome e inanição. Destroem, poluem os ares para que a humanidade respire cada vez mais poluição química, gás carbônico, que possa morrer cedo de doenças cardiorrespiratórias. Estão por trás, como eu falei, da grande mídia, produzindo e distribuindo e colocando em circulação filmes, novelas, séries, documentários, músicas podres que levam à destruição da humanidade. Estão por trás de tudo que é de ruim. Estão por trás do tráfico de drogas, que vicia a população e mata nossos jovens cedo. Estão por trás do tráfico de armas, estão por trás de organizações criminosas, facções criminosas. Estão botando partidos políticos e políticos que defendem destruição da família, destruição do ser humano, destruição da sociedade, negativando corações, esfriando corações, colocando ódio, rancor, mágoas, colocando brasileiros contra brasileiros, irmãos contra irmãos, familiares contra familiares. Estão por trás de religiões que esqueceram Jesus, esqueceram Deus e defendem candidatos e partidos políticos e defendem o dinheiro acima de tudo, acima de todos. E não mais ensinam os grandes ensinamentos dos mestres ascensionados que aqui tiveram, não ensinam mais sobre Jesus, não ensinam mais sobre Alá, não ensinam mais sobre Adonai Elohim, não ensinam mais sobre os grandes profetas, Abraão, Isaac, Jacó, não ensinam mais sobre os orixás, não ensinam mais sobre as entidades, não ensinam mais sobre a caridade, sobre os mentores espirituais, sobre a prática da assistência. Utilizam religiões para auferir lucros financeiros estratosféricos, onde o dinheiro tem que ser o ápice da tua fé e você tem que conseguir dinheiro de qualquer maneira, porque se você for um homem que não tiver dinheiro, essas religiões pregam que você é um homem imprestável, que você não serve para casar, para constituir família, que você é um bosta, que você é um miserável. Defendem que a mulher também, se ela não for útil na estrutura da família, na estrutura do casamento, ela não tem valor, ela é pisada, ela é humilhada. Essas religiões humilham os homens que não têm dinheiro, humilham as mulheres que não querem seguir padrões religiosos da família. É uma coisa horrorosa, é uma coisa assustadora. Eles defendem que você tem que ganhar dinheiro a qualquer custo. Como é que você vai prosperar financeiramente num país que tem a carga tributária mais alta do mundo? Como é que tu vai prosperar num país que tem uma burocracia horrorosa para você abrir uma empresa, desenvolver uma empresa, fechar uma empresa, mas essas religiões colocam que você tem que ganhar dinheiro num país miserável que não gera emprego para ninguém. E aí esse fiel que não consegue
emprego, não consegue empreender, não consegue inovar, não tem oportunidade, vai à loucura, fica com depressão, começa a produzir doenças mentais, emocionais. É uma situação horrorosa. Eles lutam, os reptilianos lutam pela destruição psicológica da humanidade via religião, via mídia, via partidos políticos. Os reptilianos trabalham pela destruição da política via mídia, via religiões, via partidos políticos e políticos. Os reptilianos trabalham arduamente para que a gente produza e consuma alimentos industrializados cada vez mais químicos, cada vez mais tóxicos, que vão reduzir nossa imunidade, enfraquecer nosso organismo e reduzir nosso tempo de vida. Trabalham na produção de armas que nos matam, trabalham na destruição do meio ambiente que nos matam, produzem doenças, criam medicamentos que destroem nosso organismo. É uma situação muito complicada. Então, como combatê-los? A gente só vai melhorar o mundo quando a gente combatê-los. A gente só vai melhorar o planeta quando a gente combatê-los e vencê-los. Como é que a gente combate eles? Simples, de várias formas. Mas uma das principais formas é evoluindo espiritualmente. Para quem não sabe, a evolução espiritual é o processo de maturidade da consciência, em que se adquire e desenvolve a maturidade, o discernimento, a lucidez, o autodomínio das emoções, o autodomínio das energias, a mansidão, a sabedoria, o autoconhecimento, o reconhecimento de si próprio como agente catalisador da evolução de todos, a organização racional das próprias ideias, desenvolvimento e ampliação do nível de originalidade do seu trabalho pessoal, adquire e desenvolve vivências de sentimentos e emoções racionalizados, obtenção de um nível máximo de desobsessão e também faz o indivíduo adquirir e desenvolver qualidades e potencialidades. Quanto mais rápido se desenvolve a evolução espiritual, melhor será a vida e a qualidade de vida de todos. A pergunta é: e como evoluir espiritualmente? Adquire e desenvolva a maturidade, adquire e desenvolva o discernimento, adquira e desenvolva a lucidez, adquire e desenvolva o autodomínio emocional, adquire e desenvolva as potencialidades anímicas, adquire e desenvolva as potencialidades mediúnicas. Pratique a assistência consoladora, pratique a assistência esclarecedora. Isso tudo faz você evoluir espiritualmente. Mas, Caio, a gente evoluindo espiritualmente enfraquece os reptilianos? Enfraquece. Porque os reptilianos trabalham para desenvolver a destruição da psique humana. Quando o ser humano está desequilibrado emocionalmente, ele produz, terroriza energias negativas, desalinha e bloqueia seus chakras, ele não consegue evoluir espiritualmente, ele passa a ser escravo do reptiliano que fica sugando suas energias, se alimentando das suas energias. O reptiliano evolui quando você não evolui. O reptiliano se alimenta, se fortalece quando você está fraco. Quando você busca evolução espiritual, você se fortalece. Você ativa a linha, desbloqueia e desenvolve todos os seus chakras. Você, sem querer, passa a produzir, exteriorizar energia negativa para você e para o ambiente. Todo mundo evolui. E você evoluindo, você cria um escudo energético que te protege dos assédios dos reptilianos, dos ataques dos reptilianos. O que a gente tem que fazer para enfraquecer os reptilianos, além de a gente evoluir espiritualmente? Podemos fazer a prática da assistência consoladora, que é alimentar o faminto, curar o enfermo, acalmar o agressivo. Nós também podemos praticar a assistência esclarecedora, que é ensinar, educar. Quando eu ensino história, eu estou fazendo a pessoa evoluir e eu também estou evoluindo. Quando eu ensino matemática, eu estou fazendo a pessoa evoluir e eu também estou evoluindo. Quando eu alimento um faminto, eu estou fazendo ele evoluir e também estou evoluindo. Quando eu alimento o faminto, eu acabo com a fome dele.
Naquele exato momento que ele está sendo alimentado, ele evolui espiritualmente por quê? Porque ele ativa, alinha, desbloqueia e desenvolve seus chakras que vão fazer ele produzir, exteriorizar energia positiva para ele mesmo. Isso afasta o espírito maligno do campo energético dele, isso afasta o reptiliano do campo energético dele, e nenhum reptiliano vai mais sugar a energia dele. E quando ele está alimentado, evoluindo, ele sente tanta gratidão por mim que o alimentei, que ele sem querer exterioriza energia positiva para mim, que vai limpar minhas energias, vai ativar, alinhar, desbloquear e desenvolver meus chakras. E eu também vou produzir, exteriorizar energia positiva para mim e para o ambiente, afastando de mim espíritos malignos e reptilianos que estavam se alimentando da minha energia. Os efeitos da assistência consoladora é essa, a evolução espiritual. Quando você pratica assistência esclarecedora ensinando matemática para a pessoa, aquela pessoa está evoluindo porque ela está ouvindo conhecimento, processando e raciocinando conhecimento no seu campo mental, no seu corpo mental. Neste exato momento que ela está trabalhando o corpo mental, ela ativa, alinha, desbloqueia e desenvolve todos os seus chakras, fazendo com que ela produza e exteriorize energia negativa para ela e para os outros. Ela afasta espírito maligno e reptiliano do campo energético dela na hora que ela está evoluindo espiritualmente. Ela enfraquece o reptiliano que estava se alimentando dela. E o hábito de ensinar matemática para aquela pessoa também faz eu evoluir espiritualmente. Porque eu estou trabalhando com o frontochakra, com o laringochakra, eu estou ativando, alinhando, desbloqueando, desenvolvendo meus chakras. Eu estou produzindo, exteriorizando energia positiva para mim e para as pessoas. Eu estou limpando o meu campo energético. Eu estou afastando espíritos malignos e reptilianos do meu campo energético. Mas ninguém se alimenta das minhas energias. Eu me fortaleço e enfraqueço o reptiliano que estava se fortalecendo de mim. Simples e prático. E, por fim, para finalizar a aula, tenho que ensinar mais uma maneira de combater os reptilianos. Votando certo. Nós precisamos adquirir e desenvolver a maturidade, o discernimento, a lucidez política para votar em candidatos não comprometidos com o governo oculto, não comprometidos com os reptilianos, porque a gente limpa dos três poderes essas pessoas. A gente tira os funcionários do sistema do governo oculto dos três poderes e preenche os três poderes com pessoas boas, com pessoas comprometidas com a ética, com a cosmoética, com a evolução de todos. É claro que nos três poderes existe a microminoria do bem. Há juízes e embargadores maravilhosos que lutam pela correta aplicação da lei e pela Constituição. Existem deputados e senadores maravilhosos que lutam pela legislação adequada para o povo. E existem chefes do Poder Executivo, prefeitos e governadores maravilhosos que lutam pelo bem-estar da população e evolução de todos. Mas a grande maioria dos ocupantes dos três poderes trabalha para o governo oculto. São contra a humanidade. A gente nunca pode generalizar nada. O bem e o mal estão em todos os lugares. Estão em todos os poderes, estão em todas as instituições. O bem e o mal estão aí. Lutando pela evolução, lutando contra a evolução. E vice-versa. Eles estão guerreando. O Brasil ainda não acabou, porque ainda existem pessoas dentro do Estado lutando pelo bem-estar da população. Mas o Brasil não está melhor, porque também existem pessoas do mal, do governo oculto, trabalhando pela destruição da sociedade e do Estado. Então, quando a gente vota certo, a gente aumenta a quantidade de pessoas boas nos três poderes e diminui a quantidade de pessoas ruins nos três poderes. Encerro mais uma aula no programa Esclarecendo a Matrix. Gratidão ao Deco, nosso assistente técnico. Gratidão a Cristian Pascoal, ao presidente do canal. Gratidão a você que curtiu, comentou e compartilhou
a live de hoje. Que todos tenham uma excelente noite. Gratidão.